Olá, turma. Bom dia. Boa tarde para quem vem mais tarde. Então, estamos retomando hoje mais um conteúdo ainda sobre triângulos. Eu quero que vocês peguem aí o livro de vocês na página 80. Hoje nós vamos estudar casos de congruência entre triângulos, tá bom? Então, vão pegando aí o material para poder acompanhar direitinho. Aqui o livro começa trazendo para a gente casos de figuras que são congruentes. Essa palavra congruentes você pode substituir por semelhantes ou mesmo por iguais, tá? Então, hoje a gente vai estudar essa questão da semelhança de triângulos para a gente saber quando dois triângulos são iguais, basicamente, quando eles são congruentes, conhecendo apenas um ângulo e dois lados, ou conhecendo três lados, entendeu? Então, para cada situação dessa, a gente vai analisar 4 casos aonde você vai detectar que os triângulos são semelhantes. E por que você vai estudar isto? Exatamente para poder solucionar problemas quando você precisa descobrir um lado, quando você precisa descobrir um ângulo, e aí você não tem todas as informações daquele triângulo, mas sabe que ele é semelhante a um outro triângulo. E aí, a partir desses casos de semelhança, de congruência entre eles, você consegue resolver a situação, problema que se apresenta diante de vocês, tá bom? Então, olha só. O que são figuras congruentes? Observe as figuras geométricas. Vamos sobrepor uma à outra. Então, aqui vocês estão vendo, olha, essas duas figuras geométricas aqui, uma está pintada de vermelho, a outra não. Colocando a vermelha sobre a que não está pintada, sobrepondo, né, colocando uma sobre a outra, ficam exatamente sobrepostas, ou seja, ficam exatamente uma sobre a outra, sem sobras, né? Então, notamos que as duas figuras, quando sobrepostas, coincidem exatamente. Nesse caso, dizemos que as figuras são congruentes. O mesmo ocorre com polígonos, ou seja, dois polígonos com o mesmo número de lados, eles são congruentes quando podemos sobrepor um ao outro, exatamente, fazendo com que coincidam tanto os lados quanto os ângulos desse polígono, tá? Então, repetindo, olha, dois polígonos com o mesmo número de lados são congruentes quando podemos sobrepor um ao outro exatamente, fazendo com que coincidam. Aí, no livro de vocês, dá para vocês visualizarem melhor do que aqui na tela, nesse polígono aí, esse é um polígono que tem 5 lados, é um pentágono, tem 5 lados e tem 5 ângulos. E aí vocês observam, cada ângulo está pintado de uma cor, nós temos aí um ângulo verde, um amarelo, um rosa, um azul e um vermelho. E vocês observem também esses tracinhos aí em azul. Então, aí tem um lado que tem só um tracinho, o outro tem 2, o outro 3, o outro 4, o outro 5. No outro polígono, acontece a mesma coisa. Esses tracinhos aí, eles simbolizam que os lados que têm a mesma quantidade de tracinhos são iguais. Então, por exemplo, esse lado aqui que só tem um tracinho é igual a este que também só tem um tracinho. É isso que ele quer dizer, tá? Esse que tem 2 tracinhos é igual a este aqui. Esse que tem 3 tracinhos, igual a esse, e assim por diante. E os ângulos que estão pintados da mesma cor, quer dizer que eles são iguais também. Então, se nós compararmos aqui esses dois polígonos, dá para ver que eles são congruentes, que eles são iguais.
se eu colocar esse primeiro sobre o segundo, eles vão ficar exatamente sobrepostos, né? Então, os polígonos representados se sobrepõem exatamente. Logo, são congruentes e apresentam lados com a mesma identificação, congruentes, e ângulos de mesma cor, congruentes. Então, esses lados com a mesma identificação são esses tracinhos aqui, tá? Que representam aí que os lados têm a mesma medida. E os ângulos estão aí representados pelas cores, tá? As cores iguais representam aí a mesma quantidade. Toma um chazinho aqui, tá? Ok. Seguindo, agora na página 81, nós vamos ver aqui triângulos congruentes. Como é que a gente faz para identificar dois triângulos que são congruentes? E aqui é onde vem aí os 4 casos de congruência entre triângulos. A princípio, a gente vai comparar aqui lados e ângulos. Então, vocês observem aqui esses dois triângulos, olha. Esse primeiro aqui é o triângulo ABC. Aqui é o triângulo PMN. Aqui, onde tem um tracinho e no outro também tem um tracinho, quer dizer que eles têm o mesmo tamanho, tá? Então, por exemplo, esse lado BC só tem um traço, o lado PN também só tem um tracinho, então quer dizer que eles são iguais, têm a mesma medida. O lado AC tem 2 tracinhos, aqui o lado MP também tem 2 tracinhos, então quer dizer que são iguais. Esse AB tem 3 tracinhos. O MN também tem 3 tracinhos, então quer dizer também que eles são iguais. E aqui nos ângulos, olha, o ângulo que só tem um tracinho é semelhante ao outro que também só tem um tracinho. Então, o ângulo A é semelhante ao M. O ângulo B tem 2 tracinhos, aqui o N tem 2 tracinhos, então quer dizer que eles têm o mesmo tamanho. E o C tem 3 tracinhos, o P também tem 3 tracinhos, então quer dizer também que eles têm o mesmo tamanho. Então, aqui, olha, nesses triângulos nós temos o ângulo A é semelhante ao ângulo M, tá? Esse símbolo aqui, olha, vocês estão vendo uma igualdade, um tio, é o símbolo de semelhança ou de congruência. Então, aqui é como se eu dissesse que o ângulo A é congruente com M. Ou eu posso dizer o ângulo A é semelhante a M, tá? A e M são ângulos correspondentes. Quer dizer, eles têm o mesmo tamanho. B é congruente com N, tá? Ó, pelos tracinhos aqui. C é congruente com P, tá? Já expliquei isso. BC é congruente a NP, tem só um tracinho. AC é congruente com MP, tem 2 tracinhos. AB é congruente com MN, que aí tem 3 tracinhos. Então, quando vocês virem as figuras, observem isso. Onde tem um tracinho é correspondente no outro triângulo onde tem um tracinho, tá? Esses tracinhos aí é para você poder fazer a comparação dos lados ou dos ângulos. Os ângulos podem vir com a mesma cor para simbolizar que eles são iguais, ou pode vir com esses tracinhos aqui, como vocês estão vendo nesses 2 triângulos, que é para também simbolizar que eles são iguais, tá bom? 2 triângulos são congruentes quando tem os lados e os ângulos correspondentes congruentes, tá? Então, 2 triângulos são semelhantes quando eles têm os lados e os ângulos correspondentes semelhantes, tá? Eu estou trocando aí a palavra congruente por semelhante, porque quer dizer a mesma coisa, talvez fique mais fácil vocês entenderem, tá? Então, aqui, olha, se a gente deitar o outro triângulo para ele ficar no mesmo formato do primeiro, você consegue visualizar direitinho. Ó, o ângulo A é semelhante ao M, o B ao N, o C ao P, tá?
O lado AB é semelhante ao MN. O lado AC é semelhante aqui ao MP. E o lado BC é semelhante a NP. Então, aqui o triângulo ABC é congruente ou semelhante ao triângulo MN. Então, para os triângulos serem semelhantes, os lados têm que ter a mesma medida, né? E os ângulos também, tá? Então, olha, todos os lados correspondentes e todos os ângulos correspondentes são congruentes, ou iguais, ou semelhantes, como queira usar. Os triângulos ABC e MNP também são congruentes, já que os lados e os ângulos são congruentes. Vamos para a página 82 agora. Agora aqui nós temos os casos de congruência para você poder fazer as comparações. Então, quando você não tem todas as informações, mas você tem uma dessas, são 4 casos, quando você tem uma dessas, você já consegue identificar se esses triângulos são congruentes ou não, se eles são semelhantes ou não. Então, vamos ver aqui, olha. Para saber se 2 triângulos são congruentes, verificamos se os seus lados e os seus ângulos correspondentes são congruentes. No entanto, existem condições que, uma vez satisfeitas, garantem a congruência de 2 triângulos, sem a necessidade de verificar a congruência entre os 6 elementos, ou seja, nessas 4 situações que a gente vai ver agora, essas 4 situações já são suficientes. Se acontecer uma delas, já é suficiente para você dizer que os triângulos são congruentes, sem você precisar comparar os 3 lados e os 3 ângulos, porque pode ser que você não tenha todas essas 6 informações, mas aí se você tiver uma dessas, já serve para dizer se eles são semelhantes. Então, o primeiro caso é o mais simples, que é o caso lado, 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 que ele é chamado de LLL. O que acontece nesse primeiro caso? São congruentes 2 triângulos que possuem os 3 lados correspondentes congruentes. Então, se eu tenho 2 triângulos, onde os 3 lados correspondentes têm a mesma medida, então, eu já posso dizer que esses triângulos são semelhantes, tá? Então, esse é o caso lado, 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 tá? Os 3 lados são os 3 lados correspondentes são congruentes. Então, o triângulo também um é congruente ao outro. Por exemplo, aqui, o lado AB tem 3 tracinhos, o correspondente dele, MN, também tem 3. O lado AC tem 2 tracinhos, o correspondente MP também tem 2. O BC tem 1 tracinho, o correspondente dele, NP, também tem 2. Então, aqui, ó, lado, lado, lado. Então, nesse caso, o triângulo ABC é congruente com o triângulo MNP, tá? Então, esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando você tem lado, ângulo, lado, que aí é o caso LAL. Então, lado, ângulo e lado. Esse ângulo aqui é um ângulo que vai se formar entre esses 2 lados. Então, quando isso acontecer, se você tiver 2 lados correspondentes, semelhantes, né, congruentes, e o ângulo formado entre eles também congruente, então você já diz que os triângulos são congruentes, tá? Então, ó, são congruentes 2 triângulos que possuem 2 lados e o ângulo compreendido entre esses lados correspondentes congruentes. Então, por exemplo, aqui, ó, esse lado AB é congruente com o lado MN. O lado BC é congruente com NP. E o ângulo que se formou entre esses 2 lados congruentes
é também congruente. Então, aí você tem lado, ângulo formado entre eles e o lado de novo. Então, aí você tem dois triângulos congruentes, tá? Então, ó, dois lados que formam entre si um ângulo, e aí eles são todos congruentes, tá? Aí você diz que os triângulos são congruentes. Ó, lado, ângulo, lado, tá? É o segundo caso. O terceiro caso é quando você tem ângulo, lado, ângulo, tá? O segundo era lado, ângulo, lado, agora é o contrário, é ângulo, lado, ângulo. Então, aqui, olha, o que vai acontecer? São congruentes dois triângulos que possuem dois ângulos e o lado compreendido entre eles correspondentes, e o lado compreendido entre esses ângulos correspondentes são congruentes. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O ângulo B é congruente com N. O ângulo C é congruente com P. E aqui, o lado que está entre esses dois ângulos também é congruente. Ou seja, o lado BC é congruente com o lado NP. Então, aí eu tenho o caso ângulo, lado e ângulo, tá? Congruentes. Lado, ângulo congruente, lado congruente, ângulo congruente de novo, tá? E agora, o quarto caso. O quarto caso é quando você tem lado, ângulo adjacente. Olha, adjacente, para você lembrar o que é um ângulo, um lado adjacente ou um ângulo adjacente, é aquele que está colado no lado, tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu vou ter lado, ângulo adjacente e ângulo oposto. Então, aqui, ó, LAAO. Lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. São congruentes dois triângulos que possuem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, correspondentes, congruentes. Aqui, ó, eu tenho o lado BC, que é congruente ao lado NP. O ângulo adjacente é esse aqui, ó, é congruente, B congruente a N. E o lado oposto, o ângulo oposto a esse lado aqui é esse, ó. Aqui é o A e aqui é o M, que também tem a mesma medida. Então, ó, lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Quando acontecer deles serem congruentes entre dois triângulos, então aí você diz que os triângulos são congruentes, tá? Agora nós vamos ver aqui o caso de congruência num triângulo que a gente mais trabalha com ele, que é o triângulo retângulo. Como já vimos, um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo interno reto. O que é o ângulo reto? É o ângulo que mede 90 graus, tá? O ângulo que mede 90 graus. Então, no triângulo retângulo, os lados recebem nomes especiais. Por exemplo, aqui no ângulo A, vocês estão vendo esse quadrinho com um pontinho dentro. É o símbolo de ângulo de 90 graus, tá? O lado que fica de frente para ele, ou seja, oposto a ele, é o maior lado do triângulo retângulo. E esse maior lado no triângulo retângulo, ele recebe o nome de hipotenusa, tá? O maior lado de um triângulo retângulo se chama hipotenusa. E os outros dois lados, que estão se juntando para formar o ângulo de 90 graus, eles recebem o nome de catetos, tá? Então, no triângulo retângulo, eu tenho aqui o maior lado, hipotenusa, e esses dois lados menores,
que juntos formam um ângulo de 90 graus, eles recebem o nome de catetos, tá? Aí, nós já vimos que em um triângulo, a soma dos ângulos internos mede sempre 180 graus, tá? Então, em todo triângulo, a soma dos ângulos internos só mede até 180 graus. Só mede 180 graus. Então, se aqui tem 90 graus, esses dois aqui medem menos do que 90, porque senão vai passar de 180, né? Então, a soma desses dois aqui tem que dar 90 também, para poder juntos 3 dar 180. Então, aqui o ângulo B ele vai ter menos de 90, o ângulo C também vai ter menos de 90. E um ângulo que mede menos de 90, ele é chamado de ângulo agudo, tá? Só para recordar. São congruentes dois triângulos retângulos que possuem a hipotenusa e um dos catetos congruentes, respectivamente congruentes. Então, o triângulo só tem 3 lados. Se a hipotenusa e um dos catetos são congruentes, o terceiro lado também vai ser congruente, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse lado AB, vocês estão vendo aqui 3 tracinhos, é congruente ao MN, também tem 3 tracinhos. Aqui está o ângulo de 90 graus. E esse outro lado aqui também é congruente a NP, tá? Então, aí eu digo que esses dois triângulos são congruentes, são semelhantes. Então, aqui, ó, AM, ângulo reto, AB congruente com MN, BC congruente com NP, que é a hipotenusa. Logo, o triângulo ABC é congruente ao triângulo MNP. Olha aqui uma situação para se resolver utilizando congruência de triângulo. Estamos já na página 84. Podemos utilizar os casos de congruência para determinar elementos desconhecidos nos triângulos e demonstrar propriedades importantes na geometria. Acompanhe a situação a seguir. Na figura, o lado AB é paralelo ao lado DE. Vocês lembram desse símbolo aqui, ó, de paralelismo? São paralelos, quer dizer que eles vão manter sempre uma mesma distância entre eles, sem jamais se cruzar. Então, o lado AB é paralelo ao lado DE. Aí ele diz que o ponto C, que é esse aqui, ele é o ponto médio do segmento AD. O que quer dizer que ele é ponto médio? Ponto médio quer dizer que ele divide o lado bem no meio, que ele está bem no meio desse lado AD, tá? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que a distância de A até C é a mesma distância de C até D, já que ele é o ponto médio, tá? Aqui nós temos o ângulo A, que é igual ao ângulo D. Tá, ó, ângulo A é igual ao ângulo D. Aqui, nós vamos ter dois ângulos OPV. Lembram o que são ângulos OPV? Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida, tá? Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Aí, nós acabamos de estudar, dentro dos 4 casos de semelhança de triângulo, que nós temos lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Quando eles são congruentes, nós dizemos que os triângulos são congruentes. Então, aqui você vai ter, ó, esse ângulo de 60 é congruente com esse aqui de 60. Esse ângulo aqui, ó, vai estar assinalado na outra figura, é igual a este. Então, esse lado aqui, X, vai ser igual ao lado que mede 5.
e o y vai ser igual a esse lado que mede 7. Vamos ver aqui no desenho, olha. Nós temos, na verdade, aqui várias situações, né, que a gente pode concluir da semelhança. Eu falei ali em cima do lado, ângulo adjacente, ângulo oposto, mas nós também podemos usar ângulo, lado e ângulo. Por quê? Porque eu sei que esse lado aqui, AC, é a mesma medida do ângulo do lado CD. Então, aqui, ó, 2 tracinhos para representar que eles são iguais. Aqui, ângulos opostos pelo vértice, eu também sei que eles são iguais. Então, aqui, o problema do livro usou o caso ângulo, lado, ângulo, tá? Ângulo, lado, ângulo. Ok? Então, aí, olha, pelo caso ângulo, lado, ângulo, nós temos que os triângulos são semelhantes. Logo, os lados correspondentes são congruentes, ou seja, são iguais. Então, x é congruente a 5 e y é congruente a 7. Então, aí os valores de x e y são 7. Então, essas são as situações que vão aparecer para vocês solucionarem a partir dos casos de congruência ou semelhança de triângulos, tá? E aí tem um exercício da página 85 para vocês aí responderem, tá? Nós vamos agora para a página 86. Ver algumas propriedades. Nós já vimos a propriedade aqui no triângulo retângulo, nós vamos ver agora propriedades do triângulo isósceles e propriedade dos triângulos equiláteros. Vocês lembram o que são triângulos isósceles? Triângulos isósceles são aqueles que têm 2 lados iguais, né? E o triângulo equilátero é aquele que tem 3 lados iguais. Então, vamos ver aqui as propriedades dos triângulos isósceles. Já estudamos que um triângulo isósceles possui 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados iguais. Agora, vamos ver que alguns elementos desses triângulos recebem nomes especiais. Por exemplo, o lado com a medida diferente é chamado de base. Então, nós temos 2 lados com a mesma medida. O lado que tem a medida diferente é chamado de base desse triângulo, tá? Os ângulos adjacentes à base são chamados de ângulos da base, que no caso aqui é B e C. Adjacente quer dizer que está colado na base. Então, B e C. O ângulo oposto à base é chamado de vértice, que no caso aqui é o ângulo A. Os triângulos isósceles possuem 2 propriedades importantes. Vejamos. Em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do vértice coincidem. Vocês lembram que nós já estudamos bissetriz, mediana, mediatriz, desculpa, altura, né? Nós estudamos há 2 semanas atrás. Então, aqui, o que ele está dizendo? Que em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura e a bissetriz do ângulo aqui do vértice coincidem. Isso quer dizer o quê? Que quando eu ligo esse vértice aqui ao lado oposto, eu divido o triângulo em 2 triângulos iguais. Então, aqui eu tenho a mediana, que é esse M. Essa mesma medida, como ela está perpendicular, vertical, ela também é a altura. E é a bissetriz porque divide o ângulo aqui em 2 ângulos iguais, tá? Então, aqui eu vou ter 2 triângulos semelhantes.
e eles são semelhantes no caso de congruência lado, lado, lado. Tá bom? Então, ó, esse lado é congruente a esse lado aqui é congruente a esse, e esse lado aqui também é congruente aos dois triângulos, tá? Então, isso aqui sempre vai acontecer quando você tiver um triângulo isósceles. Então, ó, como aqui eu tenho a mediana, então essa medida aqui é igual a essa. Como aqui é uma bissetriz, então A1 é igual a A2. E como é a altura, esse ângulo aqui mede 90 graus e esse outro aqui também vai medir 90 graus, tá bom? A segunda propriedade. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Então, o triângulo ABC é um triângulo isósceles e, logo, esse ângulo aqui, olha, o ângulo B, vai ser igual ao ângulo C, tá? Os ângulos que estão na base do triângulo isósceles, eles são iguais, tá? São sempre iguais. E aí, nós temos também o caso lado, 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 que aí também a gente fica sabendo que esse triângulo aqui é semelhante a esse. E aí também o caso dos ângulos. Esse ângulo aqui é semelhante a esse, e aqui, olha, na altura, forma ângulo de 90 graus, que também vai ser igual, né? E aqui em cima, como é bissetriz, esse ângulo aqui também vai ser igual a esse. Olha só que legal, né? Então, essas aqui são as características no triângulo isósceles, aquele triângulo que tem dois lados iguais e um diferente. O lado diferente é chamado de base, e os ângulos que ficam na base têm a mesma medida. Esse que está aqui em cima é chamado de vértice, tá? Agora, no triângulo equilátero. O triângulo equilátero, ele é muito legal. Mais adiante, provavelmente no 9º ano, nós vamos estudar aí trigonometria no triângulo retângulo. Eu não sei ainda se talvez ainda esse ano, mas eu acho que é para o ano que vem esse assunto. E aí a gente vai descobrir ângulos notáveis a partir dessas propriedades aqui do triângulo equilátero, tá? Então, vamos ver o que acontece no triângulo equilátero. Então, em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos são congruentes e os três lados iguais, né? O triângulo equilátero, ele tem os três lados iguais. E como ele tem os três lados iguais, os três ângulos também são iguais. Por que que esses três ângulos são iguais? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. 180 dividido por 3 vai dar 60. Então, aqui, cada ângulo desse vai medir 60 graus, tá? Então, se eu tenho um triângulo equilátero ABC, então o lado AB é igual ao lado AC, que é igual ao lado BC. Então, aqui nós já temos um caso de semelhança lado, lado, lado. Quando eu traço aqui a altura relativa ao lado BC, eu transformo também aqui em dois triângulos iguais, né? E aí eu vou ter, olha, esse lado congruente a esse pedaço aqui de B até M congruente a esse que vai de M até C, e essa altura aqui faz parte dos dois triângulos, então congruente, logicamente. Então, nós vamos ter aqui dois triângulos semelhantes quando eu traço a altura relativa à base, tá? Se traçarmos a mediana BM, comparando os triângulos, nós temos aí que é a mesma coisa que eu já falei aqui do primeiro caso, tá? Então, aí nós vamos ter aqui, olha, medida do ângulo A mais a medida do ângulo B mais a medida do ângulo C é 180. Dividido por 3, 60 graus.
Portanto, os três ângulos internos de um triângulo equilátero medem aí 60 graus cada um. E aí, vocês têm uma outra atividade na página 88, tá? Para vocês tentarem aí responder e mandarem para mim. Na página 89, nós temos construções usando compasso. Tá? Nós temos aqui construções usando compasso. Não tem como eu fazer essa demonstração aqui para vocês, mas a gente vai dar uma olhada assim básica, e quem tiver compasso em casa, tenta fazer, tá bom? Ó, construções geométricas. Faça em seu caderno as etapas indicadas a seguir de uma construção geométrica. Para isso, você precisará de lápis, compasso, borracha e régua. Então, se vocês tiverem, vocês vão fazer esse passo a passo e vão mandar para mim uma foto, tá? No meu PV, como uma atividade também. Então, primeiro passo, desenhe um ângulo qualquer. Então, tá aqui um ângulo AOB. Segundo passo, com a ponta seca do compasso no vértice O, a ponta seca é aquela parte do ferrinho, trace um arco com uma abertura qualquer e determine os pontos C e D. Então, você vai pegar, ó, coloca o compasso aqui e traça um arco, que é esse aqui. E aí, você vai marcar 2 pontos onde o arco está cortando os lados do ângulo. E aí, você vai colocar C e D. Agora, com a ponta seca do compasso em C, trace um arco qualquer entre as duas semirretas para formar um ângulo, tá? Aqui, ó. Você vem aqui em C, põe a ponta seca, traça aqui o arco. Sem diminuir a abertura, você coloca aqui do outro lado, em D, e traça o outro lado, ok? Então, aqui, ó, que é o quarto passo. Com a mesma abertura do passo anterior, coloque a ponta seca no ponto D, trace um arco que se encontra com o outro, do passo 3, formando o ponto E. Então, ó, vamos lá recapitular. Primeiro, construa um ângulo, do jeito que você, do tamanho que você quiser. Depois, você pega o compasso, coloca a ponta seca aqui, e abre o compasso do tamanho que você quiser, não precisa ser muito grande. Você pode fazer aí com 2 centímetros, por exemplo, de abertura. Aí você traça esse arco, marca esses 2 pontinhos. Aí você pode pegar o compasso ainda com abertura de 2 centímetros ou 3 centímetros, coloca aqui no ponto C, traça aqui um pequeno arco, depois coloca no ponto D, traça um outro arco, de forma que eles se cruzem aqui, ó. Não precisa ficar muito grande, tá? Aí, vamos agora para o quinto passo. O quinto passo, você vai pegar a régua e vai ligar o vértice O até o ponto que você marcou na abertura desses arcos, tá bom? Agora, vamos fazer uma investigação. Para isso, vamos observar a construção final, sem os arcos. E vamos marcar os triângulos OCE e ODE. Olha aqui, ó. Esse triângulo rosa e esse triângulo azul. Desta construção, podemos afirmar que OC é semelhante a OD, pois os pontos C e D foram marcados através de um mesmo arco de circunferência, com centro em O. CE também é semelhante a DE, pois o ponto E foi marcado usando o compasso sem modificar a abertura. OE é um lado comum dos 2 triângulos, essa medida aqui, ó, é um lado comum dos 2 triângulos. Então, nós temos aqui uma semelhança entre triângulos, lado, lado, lado. Então, ó, esse lado aqui é congruente com esse,
esse lado aqui é congruente com esse, e esse que está aqui no meio faz parte dos dois, tá? Então, esses dois triângulos são congruentes, tá? Essa semirreta OE, que tem a origem no vértice O, e divide o ângulo COD em dois ângulos congruentes. Aliás, a semirreta OE tem a sua origem no vértice O e divide o ângulo COD em dois ângulos congruentes. Assim, podemos dizer que essa semirreta é a bissetriz do ângulo OCD. Toda vez que você quiser traçar uma bissetriz de um ângulo, é só você fazer esse processo aqui. Essa semirreta aqui, ó, ela dividiu esse ângulo em dois ângulos iguais. Mas, quando a gente fechou aqui, ó, e aqui, transformou-se em dois triângulos semelhantes, tá? Outra coisa aqui para fazer, ó. Construa um segmento de reta AB qualquer. Então, aqui, ó, tracei uma semirreta. Com a ponta seca do compasso em A e uma abertura maior que a metade de AB, trace dois arcos. Então, aqui, por exemplo, se você fez essa semirreta com 5 centímetros, aí depois você vai abrir o compasso 3 centímetros, vamos dizer assim, 3 centímetros, e coloca a ponta seca aqui em A. Aí você faz esse arco aqui em cima e aqui embaixo, tá? Sem diminuir de tamanho. Depois você vai colocar aqui no vértice B e vai fazer outro arquinho para se cruzar, tá? Em cima e embaixo, ó. Tá? Primeiro você colocou em A, traçou aqui, traçou aqui. Depois colocou em B, traçou aqui, traçou aqui. Depois você vai ligar um ao outro, tá? Vai ligar um ao outro com uma reta. Essa reta aqui, ela é uma reta perpendicular ao lado, à semirreta AB. Como ela é perpendicular, ela formou aqui um ângulo de 90 graus. Se a gente ligar isso aqui, ó, ligou aqui AC, AD, depois BC, BD. E aqui o ponto E, que é o vértice dos dois. Nós também vamos ter aí 4 triângulos semelhantes, tá? Então, ó, dessa construção podemos afirmar: CA é semelhante a CB, AD é semelhante a BD. Pois os pontos foram marcados com arco de circunferência de mesmo raio, tá? CD é o lado comum aos 4 triângulos, né? No caso aqui, se a gente olhar só os pequenininhos, se a gente olhar só os dois grandões, né? É comum aos 2 triângulos. Com relação aos ângulos, vamos agora analisar outros 2 triângulos, que no caso aqui é o CAE, que é esse aqui vermelho, e o CBE, que é o verde. Também podemos afirmar que CE é um lado comum para eles dois. Então, nós vamos ter aqui lado, ângulo, lado. Também são congruentes. Como as medidas não podem passar de 180, né? Quando eu somar aqui tem que dar 180 graus. Então, aqui nós vamos ter 2 ângulos de 90 graus aqui no ponto E. Um para o triângulo vermelho, outro para o triângulo verde, tá? Os passos acima permitem construir a mediatriz de um segmento de reta qualquer. Então, aqui, esse processo todinho aqui, olha, é para você construir uma mediatriz usando aí o compasso, tá bom? E aí, tem mais um exercício. Vocês vão tentar fazer essas construções aí e mandar para mim, tá? Só para eu ver que vocês acertaram usar o compasso. E eu não vou passar esse outro exercício ainda não. Nós vamos ficar só nisso mesmo, tá? Então, gente, por hoje é só. Se ficou dúvida, se foi muito rápido, depois reveja com calma. Vocês sabem que a segunda-feira é só para matemática. Então, estudem matemática nesse dia.
Assista ao vídeo quantas vezes você achar que é necessário para você entender tudo que a professora está explicando. Faça os exercícios com cautela, com cuidado, para testar o seu conhecimento. Não é para provar para a professora que você está em casa fingindo que está estudando, não. É para você provar para si mesmo que você entendeu, tá bom? Deixe seu nome no comentário para frequência e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.